A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir rapidinho a Bíblia. Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1, que fala assim. Então, 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Aí o 2 fala assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Lá no capítulo 4, fala assim: E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, essa passagem conta a história. Algumas pessoas conhecem a história de Saul tinha um filho que era Jonatas. E Jonatas teve um filho que ele ficou lá na cidade de Lodebar porque ele havia sofrido um acidente e Mefibosete ficou aleijado. Então ele ficou esquecido porque o reinado de Saul acabou, dizimou. E ele não tinha mais uma família dentro do reino, ficou pobre, não tinha nada e ele foi parar na terra de Lodebar. O que significa essa terra de Lodebar? O que significa Lodebar? Lodebar é uma terra de esquecimento, é um lugar onde você é desprezado, um lugar onde você é esquecido, você é largado, um lugar onde você é discriminado. E quantas pessoas que vão assistir esse vídeo não estão passando por esse processo? Principalmente quando nós entramos numa provação com Deus, numa prova com Deus, e Deus começa a tirar muitas coisas da minha vida e tirar muitas coisas da sua vida. E aí o que acontece? Às vezes nós perdemos poder aquisitivo. E quando nós perdemos esse poder aquisitivo, as pessoas que têm inveja de mim e inveja de você se alegram com a nossa desgraça. Né? Ela se sente satisfeita de ver você numa provação. Ela fica satisfeita de ver você numa situação financeira difícil. E muitas, em oculto, acabam muitas vezes desejando que você nunca saia dessa situação, porque não quer ver você melhor do que ele, não quer ver você melhor do que ela. E enquanto nós estamos caminhando na provação, enquanto nós estamos passando pelo processo, nós estamos passando por um processo sobre a vista de Deus. E nós não podemos esquecer isso. Por que você entra em pânico numa situação dessa, sabendo que Deus está com você o tempo todo? Deus sabe o que você perdeu, foi permissão dele. Às vezes não é a vontade de Deus, mas é um processo para que você cresça, você evolua, para que haja exaltação. Deus permite que a gente desça. E quanto mais a gente desce, e quanto mais a gente se desprende da situação ao qual nós vivemos, e passamos a entregar a nossa vida ao Senhor, que é o que eu faço hoje, porque eu me preocupava muito no início do meu processo com Deus. Eu tinha uma sociedade ao qual eu fui roubada. A partir do momento que eu fui roubada, eu fiquei sem chão. Porque imagina, você vende um apartamento, você monta um comércio, você tem um sócio, esse sócio te rouba. E você fica numa situação difícil, você não tem para onde correr. E eu, com a minha filha morando comigo, eu tinha que dar um jeito de me virar. Então eu tive que automaticamente arrumar uma profissão rápida para que nós não viéssemos passar mais dificuldade do que eu já estava passando e que eu não viesse, porque ela não viesse passar fome junto comigo, que graças a Deus ela não chegou a passar fome comigo. Mas ela se privou de muita coisa, porque eu não tinha condições de comprar, eu fiquei sem chão. E aí foi o processo, quando eu estava já no início desse deserto com Deus e buscando numa nova profissão me reerguer, Jesus me chamou. Foi a hora que eu vim para Deus. Então eu vim para Deus numa situação assim que eu já estava exausta. Trabalhei minha vida inteira para enriquecer os outros. E a partir do momento que as pessoas se exaltavam em cima do meu trabalho, da minha inteligência, da minha capacidade, as pessoas se sentem no senhorio, né? Porque você vive uma situação que nem o casamento que eu falei para vocês lá atrás, que foram 9 anos de sofrimento, 9 anos de escravidão. Então a pessoa, eu não tinha como trabalhar fora por causa da doença da minha filha, eu trabalhava internamente para a família
sem salário. Então as pessoas me tratavam como se eu fosse uma escrava. Acha que tem um senhorio em cima de mim porque paga algumas contas, porque me bancava de uma certa forma. Mas o meu trabalho, o meu suor, o meu empenho que estava ali, eu não era remunerada. E eu fazia trabalhos muitas vezes e coisas que não era só para minha casa, era para casa de terceiros. Então eu sofri muito, eu passei muita humilhação. E quando eu tive esse comércio que eu tinha um sócio que era um ladrão e eu não sabia, e quando eu vi eu tinha perdido tudo, o que me restava? Me pegar minha inteligência, minha força, mas eu já estava exausta, irmãos. Porque imagina, Jesus me chamou com 41 anos. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Sempre tive responsabilidade de adulto. E eu já estava exausta. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu já estava no ponto de explodir. Foi a hora que Deus veio e aí Deus começou a trabalhar em mim e o pouco que eu tinha, eu fui perdendo, porque eu precisava bancar as contas, eu fui vendendo o que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita fartura e tive sempre coisas caras e coisas boas. Então, tudo que eu tinha, eu fui negociando. Eu fui fazendo. E aí chega uma hora que você não tem, porque você começa a pôr, desfazer e você não tem como repor. E aí você começa a entrar num ciclo que você não tem mais como sair daquela situação. Foi a hora que eu tive um encontro real com Jesus Cristo. E eu comecei a me desprender destas coisas, porque Deus começou a me mostrar que Ele era dono do ouro e da prata. E que da mesma condição, a mesma condição que Satanás veio e arrancou tudo que eu tinha, Deus tinha possibilidade de me devolver 100 vezes mais do que foi tirado. Mas eu precisava estar preparada para receber. Então tem coisas na minha vida que ainda não veio para mim porque eu ainda não estou preparada para receber. E nós precisamos ter essa humildade diante de Deus. Então tem bênçãos que você ainda não recebeu porque você não está preparado e nem preparada para receber. Mas no momento certo, à medida que você vai galgando, que você vai crescendo, que você vai amadurecendo espiritualmente, que Deus vê que você não vai correr o risco de sair da presença dele. Porque uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, irmãos, eu peço sempre para Deus para não me deixar cair. Mas uma coisa que Deus tem mostrado para mim, quem se entrega verdadeiramente a Jesus Cristo dificilmente sai da presença dele. As pessoas que saem da presença dele é porque não conheceram Jesus, não teve experiência íntima com Cristo. Conheceram Jesus por falar. Viveram mais o testemunho do outro e a religiosidade ao qual estava do que realmente teve uma vida, um encontro real com Cristo. E Deus foi me mostrando tudo isso. E eu fui aprendendo e caminhando com Deus. E estou caminhando até hoje. Eu tenho muita coisa ainda para aprender, eu tenho muita coisa para estudar. Eu tenho muita coisa ainda para vivenciar, para que Ele venha dividir comigo. Então, o que acontece? A gente fica numa terra onde as pessoas isolam, ignoram, desprezam. E Deus vai permitindo isso na sua vida e na minha vida. Aí você fala assim, missionário, eu estou muito sozinho, eu não tenho um ombro para chorar. Você tem Jesus Cristo. Hoje eu sei que a minha dependência é de Jesus. Eu não tenho dependência de homens, de mulheres, eu não tenho dependência. A minha vida é com Cristo. Então eu sei que Deus supre tudo que eu preciso. Uma informação que eu preciso, às vezes eu estou estudando a palavra, tem coisa que eu não estou entendendo, Ele me dá o discernimento para eu entender. Ele vai se comunicando comigo. Quanto mais eu vou me abrindo, mais Ele vai falando, Ele vai se comunicando. Então a gente precisa se abrir para Jesus por causa disso. Mas na terra de Lodebar que Ele nos coloca, Ele está conosco o tempo inteiro. Ele não abandonou Mefibosete em momento algum. Ele se lembrou que ele estava lá naquela terra. E vai chegar o momento em que Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai se lembrar. Vai se lembrar de mim também. Porque Deus faz a promessa dele, Ele lança, mas Ele não volta atrás da palavra dele. E a palavra dele não volta vazia. Quando nós falamos assim que a palavra de Deus não volta vazia, é que quando Deus fala que vai fazer algo, Ele faz. Essa palavra nunca vai ficar no ar. Ele vai cumprir aquilo que Ele te falou. Se Ele chegar para você e falar assim, olha, eu vou levar fulano preso. Vou levar para tratar. Você pode ter certeza que uma hora vai ser preso. Essa palavra não vai voltar vazia. Se Deus chegar para você e falar assim, olha, eu vou te exaltar, eu vou te colocar num cargo tal, pode passar os anos, essa palavra não vai voltar vazia. Deus vai te colocar naquele cargo, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer o que tem que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe exaltar. E quanto mais por baixo Ele nos coloca, mais crítica nós recebemos e mais perseguições nós passamos. E aí é a hora que Deus vem e mostra e se manifesta na minha vida e na sua vida.
e mostra para essas pessoas que ele existe, que ele é vivo, que o poder é dele, que a última palavra é dele, que vai ser do jeito que ele quer, que a palavra dele não volta vazia e ele começa a cumprir em um ato na tua vida, em uma situação, um cenário que ele monta, ele cumpre várias palavras dele e ele mostra para o seu adversário e para as pessoas que não creem na existência dele que ele existe. Então, o que eu tô falando para você aqui, que Deus pediu para eu falar através desse vídeo, para de chorar, para de se sentir sozinho e sozinha, porque Deus está se lembrando de você. Você não está sozinho e nem sozinha. Jesus está o tempo todo cuidando de você. Mas no momento certo, ele vai te exaltar neste lugar onde você está. Ele vai fazer você crescer. Ele vai te levar além do que você tem pedido. Ele vai fazer além do que você tem sonhado. Mas ele quer que você aguente um pouco, porque ele está preparando você para algo que você não está nem esperando. Quando nós falamos do de repente de Deus, que a gente ouve muito falar, o de repente de Deus, no de repente. Por que Deus faz no de repente? Porque nem os demônios ficam sabendo o que Deus tem para mim e para você. Por isso que ele fala que no de repente dele vai chegar uma bênção tal que nem você vai acreditar. Que vai colocar um sorriso nos teus lábios. Por que Deus faz isso? Por que Deus fala isso? Porque no de repente, quando chegar, nem os demônios desconfiam. Eles sabem que Deus tem coisas para fazer na minha vida e na sua vida. Mas eles não têm noção do que é, porque Deus não deixa saber. Deus tem esse poder. Então, quando Deus falar para você que no de repente ele vai te tirar dessa terra de Lodebar, você aguarda, porque o processo já está no final. E você tem que esperar só mais um pouquinho. Porque o que Deus está fazendo muitas vezes até em silêncio é para o teu adversário e o meu adversário não escutar e não saber. Para que na hora que você venha receber a bênção, você esteja preparado para desfrutar dela, porque se você não tiver, ela vai virar maldição na tua vida. Então ela tem que vir no tempo certo. E você tem que estar preparado e preparado para receber. Então o que Deus está dizendo para você? Descansa, porque esse processo seu em Lodebar está acabando. Vai vir o de repente de Deus e Deus vai te tirar no de repente dessa situação que você está. Tem uma promessa antiga que Deus te fez, que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo já até esqueceram, mas Deus não esqueceu. E vai ser a guinada, a virada que Deus vai dar na tua vida. Toma posse dessa palavra, descansa no Senhor, sabendo que esse processo seu é passageiro. Não importe os anos que você está vivendo essa situação, mas Deus vai te tirar. E a importância do de repente de Deus é muito grande, porque quando os demônios desconfiam que nós estamos recebendo, que nós vamos receber algo de Deus, eles não sabem o que é, a gente começa a sofrer levantes. E aí começam a vir lutas e lutas e lutas e lutas e a gente não entende essas lutas, a gente começa a entrar em pânico, em desespero. Mas é bênção que está vindo. Mas mesmo assim Deus vai entregar no de repente, porque nem os demônios vão saber o que Deus tem para você e o que Deus tem para mim. Então toma posse dessa palavra. Lodebar está acabando. Deus vai te tirar dessa situação. Vai ser no de repente de Deus. Vai ser muito melhor do que você imagina. Deus vai te colocar em lugares altos, mas você precisa confiar no Senhor. E pare de chorar, porque você não está sozinho e não está sozinha. Não está. Você tem Deus com você, você tem Jesus com você 24 horas por dia. Converse com Deus, ele é uma pessoa, ele está aí do seu lado. Tá? O véu foi rasgado, nós temos acesso direto a Deus, nós precisamos entender isso. Você não precisa de um ombro para chorar. Você não precisa de alguém para ficar falando do teu problema o tempo inteiro. Você tem que conversar com Jesus. E Jesus sabe o que é melhor para você. Jesus sabe aonde que ele vai entrar para consertar isso daí que você está pedindo. Então confia no Senhor, toma posse dessa palavra, descansa em Cristo, porque Lodebar na tua vida já está no final, tá? Então pare de lamuriar e não reclame pra você não perder suas bênçãos. Que Deus vai te tirar deste lugar e vai te levar para um lugar de exaltação, aonde ele vai colocar sorriso nos seus lábios, tá? Toma posse dessa palavra, descansa no Senhor. É descansar, irmão, esquecer o problema e viver Cristo 24 horas por dia. Que a tua vitória já está chegando, tá? Que Deus te abençoe.